Ferrari acordou na pista da Fórmula 1 e agora tá na hora de acordar também no nosso podcast. Depois de tanto tempo tocando Someone You Loved do Lewis Capaldi, vendo aquela má fase da melhor equipe da categoria, hoje a gente tem que subir a moral deles, dar duas champanhes. Uma pela vitória do Leclerc, nesse grande GP do Bahrein, e outra de cortesia pelo segundo lugar do Carlos Sainz. E também a gente não pode esquecer, né, dos fogos de artifício ali do nosso editor. Olha que maravilha. Melhor do que o Réveillon. Nada contra o Verstappen, né? A falha no carro dele foi coisa circunstancial, que foi uma dó. E é muito ruim você perder o gás todo de um fim de semana a 4 voltas do final com a disputa linda daquela. Mas hoje a Ferrari merecia mesmo ganhar, porque mostrou que aquele gás da pré-temporada era real. A pole position que ele ganhou do Verstappen no sábado foi 0.1 só de diferença, mas foi o 0.1 que precisava. É aquele 0.1 meio que mostrou a igualdade, que apesar dos dois terem motores diferentes, os carros estavam muito bons. Red Bull continuando com a Honda ali e a Ferrari com o motor da própria marca se dando bem. Essa vale o nosso carimbo. E vale o meu carimbo naquela disputa de pista. Porque, poxa, você tem dois caras de 24 anos, correndo em equipes grandes, um deles defendendo o título, num regulamento totalmente novo. Os dois disputando freada, 3 voltas seguidas. E nenhum deles chega a empurrar o outro. Fala sério, né? Fala sério, né? Que maturidade, Verstappen. Que maturidade, Leclerc. Caramba, dá o meu carimbo de novo, pelo amor de Deus. E se a gente for ver o vídeo, deram espaço de sobra de um jeito incrível. Porque naquela saída da curva 3, se você pega aquela retinha, entre a lateral de um carro e outro tinha um espaço vazio. Então não teve aquela coisa de mudança de linha. Conseguiram fazer a disputa daquele jeito mesmo. A única hora que eles juntaram os carros um pouco mais, acho que foi na minha manobra preferida da corrida. Foi a hora que o Leclerc foi passar o Verstappen lá na volta 17, que eles usam o carro um pouquinho para a esquerda para defender um pouco mais o lado dele. Mas sem encostar nem nada, tudo normal. De verdade, tô de queixo caído. Acho que o novo diretor de provas da categoria, Niels Wittich, que assumiu o lugar do Michael Masi, deve ter falado: muito obrigado, gente, eu pude descansar um pouquinho no meu primeiro dia de trabalho. Não, ainda teve a maior, né? Naquela hora que o Leclerc passou, na curva que os dois entraram juntos ainda, tinha um espaço de um dedo, um pouco mais de um dedo, entre a roda traseira do Leclerc com a dianteira do holandês. Fantástico o trabalho dos dois, inclusive do Monegasco aí com essas manobras. Mas eu tenho que dar o crédito também pro Verstappen, porque na minha opinião, o holandês, campeão do mundo, o cara da Fórmula 1 atual que mais se joga na entrada das curvas, literalmente mergulhando pra cima dos adversários. Apesar de ter perdido aquela disputa num erro desse, né, freando tudo em cima da hora, ele fez isso 2 vezes antes sem errar. E isso é muito importante, porque principalmente a segunda manobra, né? A primeira ele fez em cima da linha do pit lane, usando um pouquinho a linha de dentro, né? Em cima da linha do pit lane. E a segunda estava longe no começo da reta e veio lançado do meio pro final da reta, ali pro começo da primeira curva. E conseguiu frear para fazer a ultrapassagem e o carro espalhou muito pouco, assim. Nem chegou a travar a roda, nem chegou a perder muito o controle, ele só chegou a espalhar um pouquinho, perdendo ali um pouquinho da tangência ideal da primeira curva, que é ali um pouquinho mais pro lado direito, mas a ponto de deixar o Leclerc ainda atrás dele. Essa manobra, assim, juntou um pouco de talento natural com aquele plus de fazer isso agora como campeão mundial. Agora sim, falando na análise geral, né? A Ferrari teve um dia de Mercedes e a Mercedes teve um dia de Ferrari 2021, que anda um pouco mais atrás e não chama muita atenção. O terceiro lugar do Hamilton, que eu diga, né, foi meio que na sorte, por causa da quebra das Red Bull só. Porque se não fosse isso, ele ia largar em quinto e terminar em quinto. E ainda tendo aqueles momentos de falha, né, principalmente aquele que ele passou reto no final da curva 1, o carro patinou por causa dos pneus frios e ele ficou tentando achar tração. Aquilo lá não parecia um heptacampeão mundial, não parecia a Mercedes, estava realmente difícil mesmo, né. É a nova realidade que pegou ele mesmo. Mas será que os problemas disso tudo que ele passou no fim de semana todo, não só na corrida, mas no treino também, que não conseguiu arrumar o ritmo dos ponteiros? Será que isso foi causado pelos side pods, aquelas aletas que a Mercedes arrumou para ficar embaixo da carenagem ali, perto do assoalho do carro? O que você acha disso, Ricardo Arcuri? Olá, caríssimo Natan e amigos desse podcast aí final. Natan, essa é uma pergunta complexa que eu vou responder em algumas partes. Primeiramente, o Hamilton, assim como o George Russell, está sentindo bastante os efeitos do porpoising, que é quando o efeito solo suga o carro para baixo, ele suga tanto ao ponto que ele quica. A parte inferior toca no chão e ele quica.
Combinado com uma suspensão mais dura que nós estamos tendo esse ano e que está afetando todas as equipes, nós estamos encontrando uma situação onde a Mercedes está sentindo mais o porpoising do que os outros. E aí tem a ver com a história do sidepod estreito. A ideia que a Mercedes teve foi pegar toda a parte de resfriamento da unidade de potência do carro, principalmente o intercooler, que eu já vou explicar o que se trata, e colocou tudo num ponto dentro do cofre motor. E o que seria o intercooler? O intercooler é o trocador de ar que tem antes da entrada da admissão de ar no turbo, com o intuito de que esse ar entre ainda mais frio no motor e entre mais denso, com isso ele vai aumente a eficiência da explosão, da detonação, para aumentar a potência do motor, tá? Todos os carros de Fórmula 1 têm isso e a Mercedes não é exceção. O que eles tentaram fazer foi aumentar a eficiência do intercooler e outras partes do carro, jogando esse sistema de resfriamento para uma outra parte do carro, uma outra parte dentro do cofre do motor, e com isso você só coloca o radiador propriamente dito no sidepod, e com isso você deixa ele mais estreito, diminuindo o arraste, aumentando a eficiência aerodinâmica. Só que o que está acontecendo? Como toda a estrutura de resfriamento está num ponto só, isso vai acabar mexendo na dinâmica veicular do carro inteiro, mexendo numa coisa muito importante chamada centro de gravidade. Como o centro de gravidade está mudando, eles tiveram que refazer toda a estrutura do carro. E aí entra o problema que eles estão passando. Como você tem uma mudança drástica no regulamento, você ainda mexeu ainda mais isso, que é uma outra inovação, isso tudo está tornando a vida da Mercedes muito difícil. Era para tornar mais fácil, mas com esse problema que eles estão tendo de suspensão, somado a uma mexida no centro de gravidade brusca, muito maior do que estava tendo no ano passado, principalmente da parte de unidade de potência, eles tentaram fazer uma novidade que seria um avanço, mas que no final está sendo um problema, um retrocesso. Se trocar o antigo é uma solução, eu realmente não sei, Nathan. Eu sei explicar para vocês que isso tudo está sendo um problema por tentar inovações demais numa tacada só e sem pensar nas consequências no futuro. Acho que é isso que nós estamos, que a Mercedes está passando, que é um problema curioso, que é raro de ver na Fórmula 1, mas que a Mercedes está tendo que lidar com isso. E vamos ver como vai ser as próximas provas para ver como é que vai ser essa história toda, tá bom? É isso aí, Nathan. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Foi a famosa sobrecarga mesmo. Eu concordo com o Arcuri. E eu acho até que eles resolvam isso, vai demorar umas 3, 4 corridas, até chegar da temporada europeia mesmo, porque a Arábia Saudita daqui uma semana, então não vai dar para mexer radicalmente. E para a Austrália vai ser aquele mesmo carro que foram nas 2 primeiras corridas, então mais para a prova de Barcelona, assim, eu acho que eles vão conseguir mexer melhor. Só que vai demorar muito, porque o GP da Espanha é só em maio, então no meio de maio, né, que começam as corridas na Europa. Depois do GP da Emília-Romana, eles ainda vão ter que fazer uma parada em Miami para corrida lá. Então, aquela parada nas fábricas, ficar corridas e corridas em sequência na Europa, só começa ali depois do dia 20 de maio, que é bom frisar. Então deve cumprir o que eles falaram, que a Mercedes não deve brigar por vitórias nas primeiras corridas do ano. Só que eu não sei quantas primeiras corridas do ano eles estão falando. São as primeiras 5, são as primeiras 6, são as primeiras 7. A minha opinião pessoal é que eles não vão resolver isso até o GP de Barcelona mesmo, que é a 6ª etapa da temporada. Então a gente tem que imaginar num mundo que a Mercedes só vai brigar por vitórias ali lá perto do GP da Inglaterra. Vai pensar no quão maluco é isso? A Mercedes, que dominou a Fórmula 1 nos últimos 8 anos, pode ter a chance de ter um carro competitivo só no meio do ano? Para a Fórmula 1 isso é um golpe duro, né? É um golpe muito duro por causa que a Mercedes é uma equipe de ponta que deveria brigar com a Ferrari e Red Bull. E também para o George Russell, que estreou na Mercedes com o 4º lugar também na sorte. Para mim, pro bem da Fórmula 1, eu quero que isso resolva logo, né? Tomara que eu esteja errado, eles resolvam isso lá pro GP da Emília-Romana e eles já comecem bem de Miami pra frente. Ou de Imola pra frente, né? Vamos esperar. Tá difícil, mas vamos ver. Ainda não é hora de tocar Someone You Loved, não. É hora da gente comemorar esse grande resultado da Ferrari, é hora da gente pensar que a Red Bull pode brigar tanto com eles nos próximos GPs e que a gente tem uma Fórmula 1 de um jeito novo, né? Uns pilotos jovens brigando pela ponta. Tomara que a gente chegue semana que vem com grandes análises também, né? Porque semana que vem é GP da Arábia Saudita e vai ser a primeira vez que esses novos carros vão pisar numa pista de rua. Imperdível, né? Então, não esquece de seguir o meu Instagram, @naterrafinal, para ficar ligado nos posts de automobilismo que eu faço por lá. E se você tá ouvindo esse podcast pelo portal High Speed,
Não esquece de dar o seu joinha, se inscrever no canal se você não for inscrito, apertar no botão Seja Membro e curtir as outras atrações do canal. Até porque estão tendo umas coisas bem imperdíveis, né? Teve After Race lá sobre o GP do Bahrein, lá com o Luiz Felipe Ramos. E o próprio Luiz também foi um dos comentaristas da Stock Light no fim de semana. Comentou a prova do domingo, agora da Stock Series, né, que é o novo nome da Stock Light. O Arcuri teve comentando lá no sábado, então, se você quiser ver essas duas feras em ação na corrida ao vivo, tá lá gravado pra você ver. Também tem Alucinados por Velocidade lá, toda terça-feira, 9 horas da noite, com muitos convidados e a apresentação do Pedro Rodrigo. Então, se você quiser ver tudo que aconteceu no fim de semana, não perde lá não, porque é um resumão completo com opiniões de primeira. Por hoje tá na hora de encerrar aqui o podcast. Eu volto na semana que vem, então até a próxima e um grande abraço!